Com suas Bíblias, Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Apocalipse 22, 17. A palavra de Deus diz assim: E o Espírito e a noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Como crentes, individualmente, também como igreja, nós devemos ter uma grande expectativa. Esse versículo, quando fala de noiva, quem é essa noiva? A igreja. O livro do Apocalipse se refere à igreja como a noiva, em algumas partes aqui, pelo menos 3 versículos há aqui no livro de Apocalipse, se referem à igreja como noiva, né? Apóstolo Paulo também, lá em Efésios, capítulo 5, quando fala do relacionamento que deve existir entre marido e mulher, a ordem lá é que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E aí vai falando e fazendo uma comparação entre o amor de Cristo pela igreja como o amor perfeito, e esse amor é um modelo para o casamento. Então, quando o livro do Apocalipse aqui está falando de noiva, é a igreja, porque chegará o momento da união visível da Igreja Universal com Cristo. Não estou falando da Igreja Universal que anda por aí. É bom fazer essa distinção, né? Igreja Universal só no nome, que anda por aí caçando o dinheiro das pessoas. Não é essa Igreja Universal, não. É a verdadeira Igreja Universal que existirá quando Jesus voltar. Igreja significa o quê? Reunião, assembleia, literalmente significa isso, reunião, assembleia. Hoje existem as igrejas de Cristo. A Igreja Universal é algo que existe, vamos dizer assim, pela fé, porque ela só vai se reunir de fato, só existirá de fato, objetivamente, no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, quando haverá uma grande reunião, quando haverá uma grande assembleia, uma grande eclesia, uma grande igreja, juntando os crentes de todos os tempos, reunindo os crentes de todos os lugares, de todas as épocas, na presença do Senhor Jesus. E essa realmente deve ser a nossa grande expectativa, o nosso grande desejo. Esse dia, esse momento da volta do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia afirma que Ele voltará. E se nós
observarmos os acontecimentos, nós vemos que tudo está se encaminhando para esse momento. Tudo que Jesus falou sobre a sua volta, tudo que a Bíblia falou a respeito da volta de Jesus, tudo isso está se cumprindo perfeitamente. E não pode ser obra do acaso, não. Tantas coisas se cumprindo exatamente como a Bíblia diz, não é obra do acaso, não. É a mão de Deus dirigindo a história para a realização de seus planos, para a restauração de tudo aquilo que Ele planejou no início e que foi desfigurado pelo pecado. Mas Deus está dirigindo a história, Deus mandou Jesus a primeira vez, e Deus está dirigindo a história, e quando Jesus voltar, tudo isso será restaurado, o plano original de Deus. Mas para isso é necessário que aconteça, quando Jesus voltar, o juízo final. Aqui, se nós voltarmos, no livro de Apocalipse mesmo, se nós voltarmos um pouquinho só, ao final do capítulo 20, fala aqui a respeito do juízo final, e diz aqui no versículo 15, último versículo do capítulo 20, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Haverá o juízo final quando Jesus voltar. Como poderá ser restaurado o plano de Deus se ainda houver pecado presente? Não pode haver, senão vai estragar tudo de novo. Jesus vai fazer o juízo final, é o que a Bíblia diz. E a história clama por isso. Tanta maldade no mundo, tanta coisa ruim. A própria história clama por esse dia do juízo final. Jesus vai fazer o juízo final, mas a Bíblia diz também que Ele fará novos céus, nova terra, que será habitado justamente por aqueles que estão com o seu nome no livro da vida, ou seja, aqueles que se arrependeram de seus pecados, aqueles que aceitaram a salvação que Deus oferece por meio de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Para esses, a volta de Jesus não é momento de juízo, é momento de libertação, é momento de alegria, é momento onde nós poderemos ver Deus face a face. Será o momento que aqui justamente a Bíblia compara a uma festa de casamento, ao encontro do noivo Jesus Cristo com a sua noiva, que é a igreja, que somos nós, para uma união eterna e feliz. Por isso que deve ser uma grande expectativa para todos nós. É interessante que quando nós estudamos a história da igreja, a história do cristianismo, nós vemos que em todas as épocas do cristianismo, os crentes sempre havia um grande grupo de crentes com a expectativa de que Jesus voltaria naqueles dias. É o desejo, é a expectativa desse momento maravilhoso, da nossa união para sempre, por toda a eternidade, visível, na presença de Deus, na nova Jerusalém, na nova criação, com Cristo, com o próprio Deus, com o Cordeiro de Deus. E hoje, nós temos também essa expectativa. Diz aqui, o Espírito e a noiva dizem, o Espírito Santo de Deus,
Vem, se referindo à volta do Senhor Jesus. Vem. Lá no original grego está escrito Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem agora. Vem agora. Nós até cantávamos isso antigamente. Tinha um canto que se chamava justamente Maranata, né? Falava justamente sobre esse desejo da volta de Jesus. E soubemos, né, de algumas igrejas que até algum tempo atrás, igrejas em alguns lugares do mundo, que tinham o costume de encerrar cada culto dizendo, como oração final no culto, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. É o Espírito Santo de Deus quem coloca em nossos corações esse desejo. É o Espírito Santo de Deus quem coloca em nossos corações essa expectativa pela volta de Jesus. Uma vez eu conversei com uma irmã, não é dessa igreja não, né? Tem gente que fica assim, quem foi? Não precisa saber, nem foi dessa igreja aqui. Uma vez conversei com uma irmã que falou assim, eu não sinto vontade assim que Jesus volte, não. Eu conversei com aquela irmã e tal, abri a Bíblia, mostrei o que ia acontecer. Aí ela falou assim, agora eu tenho vontade sim que Jesus volte. Olha, por meio das Escrituras, por meio da palavra de Deus, a gente vê tudo de bom que vai acontecer para o crente quando Jesus voltar. E o Espírito Santo então coloca em nossos corações essa expectativa, esse desejo pela volta de Jesus. Que coisa boa! Acontecerá a ressurreição. Nós que temos um corpo que adoece, que envelhece, que sofre, que sente dores, ressuscitaremos, apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, com corpos incorruptíveis. Maravilha, né? Coisa maravilhosa. E corpos maravilhosos que nós nem conseguimos imaginar como é que deve ser, porque lá diz também que ressuscitaremos como Cristo ressuscitou, a semelhança de Cristo, e Cristo ressuscitou com um corpo maravilhoso. Era corpo, sim, tanto que ele disse para Tomé, toca aqui nas feridas, toca aqui no meu lado, onde a lança me furou. Podia ser tocado, mas ao mesmo tempo, ele estava num lugar, de repente estava em outro. Naquela série Jornada das Estrelas, tinha o tal do teletransporte, né? Teletransporte. Pela física, é impossível acontecer o teletransporte. Quanto a isso, até Jesus voltar, os homens não vão conseguir, não. Os homens estão inventando e conseguindo uma série de coisas por meio da ciência, da tecnologia. Teletransporte nunca conseguirão, pela física é impossível. Mas olha, Jesus apareceu no meio do local lá onde os discípulos estavam apavorados, decepcionados, perplexos lá, porque o mestre havia morrido, estavam lá reunidos num local lá, a portas trancadas. De repente Jesus aparece no meio deles, mas não era um fantasma. Depois, quando Jesus apareceu na beira do mar da Galileia aos discípulos, comeu peixe e mel, na narrativa da Bíblia, um corpo, mas que corpo maravilhoso. E o apóstolo Paulo diz que nós ressuscitaremos naquele dia à semelhança de Cristo. Olha que maravilha. E aqui no livro do Apocalipse, também no capítulo 21,
diz que não haverá, olha aí o versículo 4, ele enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o versículo anterior diz o seguinte: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Nossa, nós temos todos os motivos para dizermos para Jesus: ora vem, Senhor Jesus, venha logo. O Espírito diz vem, e a igreja, a noiva também diz vem. O Espírito Santo de Deus coloca em nós esse desejo e essa expectativa maravilhosa. Meus queridos irmãos, agora outra coisa muito importante é que, além de nós termos essa expectativa da volta de Jesus, nós devemos anunciar, nós devemos proclamar a volta de Jesus. O versículo continua e diz assim: e quem ouve, diga, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem ouve o quê? Aqui diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem ouve o quê? Diz, vem. A mensagem da palavra de Deus. Quem ouve a igreja dizendo, vem. Nós precisamos anunciar, meus irmãos, essa expectativa. Nós devemos crer, devemos desejar, devemos nos alegrar e devemos anunciar. Dizer para as pessoas, olha, a vida não termina aqui não. Deus tem algo maravilhoso por toda a eternidade. E você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus para participar dessa coisa maravilhosa, tão maravilhosa que Deus tem para nós por toda a eternidade. Para que os pecadores se arrependam e possam dizer também, vem. E olha o convite. Tanto é assim que logo em seguida tem um convite. Quem tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Ah, meus irmãos, quando nós anunciamos para as outras pessoas esse evangelho maravilhoso, quando nós anunciamos para as pessoas essa expectativa maravilhosa, aqueles que têm sede no seu coração, aqueles que têm sede de Deus, aqueles que têm sede da eternidade, vem beber de graça da água da vida que é Jesus. Mas para isso a igreja precisa dizer a Jesus, vem, e precisa anunciar para as outras pessoas, ele vem. Você crê nisso? Você deseja isso? E meus queridos irmãos, vamos nos dedicar à pregação do Evangelho. Não sei se aqui entre nós há alguém que ainda não tem essa expectativa tão maravilhosa, não sei. Talvez você tenha medo da volta de Jesus. Eu já ouvi pessoas dizerem que têm medo da volta de Jesus. Uma vez estava fazendo estudos evangelísticos assim nos lares, né? Muitos anos atrás, em outra igreja. E aí, quando estava falando a respeito disso, da eternidade, da morte, da nossa situação na eternidade, da volta de Jesus, aí teve uma senhora bem idosa que falou assim, foi sincera. Ela disse, eu não gosto de pensar nisso, não. Foi bem sincera. Eu não gosto de pensar nisso, não. Por que ela falou assim? Porque ela sabia que não estava
preparada. E é verdade, meu querido, pensa nisso, aceita Jesus. Para quem ainda não se arrependeu de seus pecados, para quem ainda realmente não aceitou Jesus como Salvador, não entregou completamente sua vida para Ele, não é uma expectativa maravilhosa, não. É uma expectativa até aterrorizante. Está diante de Deus, juiz perfeito, é algo terrível. Está diante de Deus como o nosso Pai, aquele que enviou Jesus Cristo para a nossa salvação, é outra coisa, é algo maravilhoso. Qual das duas é a sua expectativa, meu querido? Venha e beba da água da vida eterna, que é Jesus Cristo. Ele mata a sede do nosso coração, Ele lava os nossos pecados, Ele coloca em nosso coração essa expectativa maravilhosa. Eu não serei réu naquele dia, porque Jesus Cristo já perdoou os meus pecados. Como diz a Bíblia, naquele dia eu participarei da glória de Cristo, que está reservada para nós e que nós nem conseguimos imaginar toda essa glória. Qual é a sua expectativa, meu querido? Aceita Jesus como Salvador. E nós, irmãos, vivamos sempre alegres e norteando a nossa vida por essa expectativa, vivendo segundo essa expectativa, e não pelas coisas desse mundo que vão passar, vão ficar aqui, mas vivendo segundo essa expectativa das coisas eternas que Deus preparou para nós. O Espírito e a noiva dizem: vem. Amém. Irmão, coral.